Fala pessoal, tudo bem com vocês? Max aqui. Nessa aula nós iniciaremos o nosso projeto, bem como aprenderemos a trabalhar com o comando retângulo, tá? Como construir paredes utilizando retângulo e linhas, né? O retângulo ele fica nesse símbolozinho aqui, ou basta a gente digitar a palavra rect de retângulo em inglês, né? Retângulo, dá enter. Vocês vão perceber que existem dois números, onde está esse 62.8 e esse 14.8. Esses números fazem referência ao eixo X, o primeiro, né, que é o 62, e o eixo Y, 14, né? O eixo X é as linhas horizontais, o eixo Y as verticais. Como a gente vai construir um lavabo de 1,30 por 1,20. Então a gente vai digitar REC, a gente vai digitar o eixo X, 1.3 de 1,30, vírgula para separar os eixos, e vamos digitar 1.20 que é o eixo Y, dá Enter. Vocês vão perceber aqui que ele saiu, não saiu? Ou seja, a gente precisa primeiro fazer uma referência de onde que a gente quer iniciar esse retângulo. A gente faz como se fosse iniciar um retângulo para a gente dar uma referência, né? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer, dar um REC aqui, a gente faz um retângulo aqui como se fosse fazer manualmente para dar a referência do eixo 0 aqui, para onde que a gente quer iniciar e dar as coordenadas x e y. Vamos digitar a coordenada x 1.3, que é o eixo na horizontal, né? Vírgula para separar os eixos e 1.2 para dar a coordenada y. E aperta Enter. Vocês vão perceber que nós fizemos aqui um retângulo. Ó. Como é que eu tenho certeza que as coordenadas ficaram corretas? A gente pode escrever DI de dimension, né? De distância. Dá um Enter. Ela vai pedir os pontos de referência. A gente vem aqui no primeiro. Caso o snap não esteja ativado, a gente ativa ele aqui, né? Pega a referência aqui e vem até aqui, ó. Vocês vão perceber que tem 1,30, aperta DI novamente, Enter, e aqui 1,20. Tranquilo? Fizemos um retângulo aqui então. É o nosso eixo interno. Tá, Max, mas tem como eu fazer isso utilizando linhas? Tem. A gente poderia vir L aqui, né? E digitar as coordenadas aqui. Ativa o orto, né? Digita 1.2, 1.3, 1.2 e fecha aqui, né? Mas se existe a ferramenta retângulo, né, já facilita muita coisa. Então a gente pode deletar aqui. Então o retângulo utiliza dessa forma. Tá, Max, você disse que a gente vai construir paredes, certo? Como é que eu faço para construir uma parede de 15 centímetros então, utilizando essas referências desse retângulo aqui? A gente vai aprender então aqui um outro comando chamado de offset. O que esse offset faz? Ele cria linhas paralelas em referência a uma outra linha já existente. Então vamos, por exemplo, fazer linhas paralelas de 15 centímetros. Então vou colocar offset O no teclado ou vir aqui nesse ícone aqui. Ó. A gente pode colocar O, Enter. Qual que é a distância que você quer que tenha em referência a essa linha? Ou seja, como a gente quer fazer uma parede de 15 centímetros, vamos digitar ponto 15, né? Perguntar qual objeto você quer fazer uma cópia paralela. No caso, como a gente fez um retângulo, basta apertar nele e a gente coloca em referência se a gente quer internamente ou externamente. A gente escolhe o lado. A gente coloca no lado para fora, no caso, né? Dou Enter. Tá, Max, e se eu tivesse um retângulo aqui feito por linhas, por exemplo, teria como usar o offset também? Teria. Mas ele, no caso aqui, como são linhas segmentadas, ele faria uma cópia só daquela linha. Vou dar um offset aqui, por exemplo. Como eu já tinha utilizado 0.15, vai ficar salvo, dou Enter. Vou pegar a referência aqui, ó. Lembra que na aula passada nós aprendemos a utilizar o trim e o fillet? No caso, eu viria aqui e utilizaria o fillet, né? Enter, para utilizar o último comando novamente. Enter. E Enter. Beleza, a gente produziu aqui um retângulo. No entanto, a gente agiliza muito mais a nossa vida fazendo dessa forma. Um retângulo e paredes. Recapitulando, primeiro a gente constrói um REC, né? Como é que faz? REC. A gente faz um retângulo como se fosse fazer manualmente. Digita as coordenadas 1.3, vírgula para separar e 1.2 e Enter. Beleza? Temos um retângulo. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar aqui no comentário, tanto em referência a essa aula ou referência às aulas anteriores, que eu estou lendo todos os comentários. Então, se você curtiu essa aula, achou que teve benefício para você, não deixe de inscrever.
Então é isso, pessoal. Eu agradeço e até a nossa próxima aula.